E, doutora Evelyn, eu ainda não contei para eles. Gente, ainda não contei para vocês qual é o nosso tema de hoje, que a gente preparou para vocês. A gente vai falar sobre a ação de execução de cotas condominiais. Não é isso, doutora Evelyn? Exatamente. Poxa, eu quero mais uma vez agradecer por essa parceria, né? É uma grande parceria, porque a gente tem uma junção de uma prática na elaboração da peça e uma prática na elaboração de custas. E aí a gente vem com a experiência da Daphne com Help Juris, com essa prática que ela já tem na elaboração das custas, para nos ajudar realmente a perder menos tempo processual por causa de erros na elaboração de como chegar na grege correta e cometendo menos erros possíveis. Então, a parceria do direito na prática hoje com o Help Juris é exatamente isso. A gente vai vir com temas em que a gente vai abordar uma inicial e aí o Help Juris, através da Daphne, vai vir apresentando as custas desse processo. Então, eu peço para que todos curtam, sigam, compartilhem, porque para quem não conseguiu hoje assistir hoje ao vivo, possa assistir, deixar comentários, sugestões de temas que, podendo gravar, a gente vai gravar outros temas. Isso mesmo, gente, isso é muito importante, tá? Se você, de repente, entrar hoje no meio da live, não precisa ficar desesperado, tudo isso vai ficar gravado, vai estar no canal do Help Juris. Também a doutora Evelyn vai depois disponibilizar isso também lá no canal do Direito da Prática, entendeu? Vocês não vão ficar de fora, pode ficar tranquilo que todo mundo vai poder assistir. E é muito importante mesmo que vocês curtam, que vocês compartilhem com outros advogados, tá? Que a nossa ideia é disseminar o conhecimento, é fazer com que o maior número de advogados possível possa ter acesso a esse conhecimento, para que a gente possa produzir cada vez melhores peças, melhores ações, com as custas corretas, o que vai agilizar os processos, tá? Fazer com que você não perca tempo aí no trâmite processual. Isso vai ser muito importante para você na sua carreira. Você, de repente, advogada, que está começando agora, ou que está para se formar, é muito importante que você tenha esse conhecimento que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, que pode ser um grande diferencial para você já se destacar no mercado, para você conseguir um emprego em um escritório, ou se você for trabalhar autônomo, né? Se você for abrir o seu próprio escritório, isso tudo vai te dar aí uma experiência que às vezes os advogados levam alguns anos batendo cabeça, né, doutora? Exatamente. E a gente vai estar já te dando aqui o caminho das pedras. Exatamente isso. E assim, é muito usual. Como você apresentou, é uma dúvida recorrente, tá? Não falo só dos advogados recém-formados, mas daqueles que já têm alguma experiência, né, na atuação do dia a dia, mas realmente as custas processuais é uma dúvida muito grande de todos os profissionais do direito. Então, para a gente não demorar mais sobre o tema, que é o tema sobre uma inicial de execução de cotas condominiais, tá? O que eu apresento para vocês em relação à inicial? A inicial ela é muito simples, não é uma inicial complexa, mas é uma inicial que ela tem que estar instruída com as documentações corretas. Então, o que eu mostro aqui para vocês no primeiro momento, na parte da documentação, é o que você precisa anexar do processo. Agora foi. Gente, no primeiro momento, tá? Quais são os documentos essenciais para um processo de execução de cotas condominiais? São simples. Não pode deixar, é óbvio, de juntar a procuração, que é um documento que você vai estar representando o seu cliente, a identificação do preposto, que nesse caso é o síndico, a ata de eleição que elegeu o síndico, a convenção do condomínio, que a gente costuma anexar nos autos, mais importante, a planilha de execução atualizada dos valores devido e o RGI do imóvel. Por que você precisa do RGI do imóvel atualizado? Porque através do RGI vocês vão conseguir identificar quem é o proprietário do imóvel. Então, esses são os documentos essenciais para a propositura de uma ação de execução de cotas condominiais. É claro que se tiver alguma outra documentação, você vai juntar, como contrato de compra e venda ou escritura de compra e venda, mas, a princípio, esses são os documentos essenciais para a instrução desse processo. E aí, agora, para a gente poder verificar, vamos ver a peça, e aí vocês vão verificar que ela não tem muita complexidade. Agora foi. Gente, a peça é muito simples. Inicialmente, você vai
informar a regional, aonde vai ser distribuído o processo, lembrando sempre que a regional vai ser vinculado ao endereço do condomínio em si. Então, você vai verificar a regional que pertence para poder distribuir a ação. A regional é a comarca, né, doutora? Para quem está no interior, tá, gente? Ela está falando de regional para o pessoal que é ainda capital. Se de repente você nunca ouviu falar disso, é porque você é do interior, aí você vai escolher a sua comarca, tá? Exatamente. Realmente, quando está na capital, a gente tem várias regionais, tem a comarca da capital. Então, no primeiro momento, você qualifica o condomínio com a sua representação do síndico. No segundo momento, você vai identificar quem são as pessoas que vão configurar no polo passivo, que seriam os executados. Lembrando sempre que você vai olhar o RGI, tá? Eu não vou abrir o RGI, porque ali vem dados pessoais e a gente não pode gravar por causa da lei de proteção de dados, então não pode ter exposição, mas no RGI do imóvel você vai verificar quem é o último proprietário, quem entrou ali, porque no RGI vem discriminado de forma detalhada as sucessões de compra, de venda, de transferência de imóvel, até chegar no último, que é a pessoa que está na posse ou é proprietária do imóvel. E aí você vai qualificar essa pessoa para que ela seja chamada a compor a lide e formar o processo. Perfeito. E aqui no primeiro tópico dos fatos é muito simples. Você vai indicar a unidade, você vai dizer que eles são proprietários com as informações da unidade do bloco, se for o caso, e aí você vai especificar quais são as cotas que estão em aberto. Você vai colocar de forma detalhada o período final e o inicial e o período final. E é claro que a gente não deixa de falar das vincendas, que a gente cria um tópico mais à frente para falar daquelas parcelas que vão vencendo no decorrer do processo. Então, lembrando sempre aqui que no primeiro momento, você, quando analisar uma planilha do condomínio, você tem que verificar se já existem cotas prescritas, então tem que analisar, o prazo são os últimos 5 anos, então hoje isso é pacificado, que você não pode exigir mais do que esse período de 5 anos. Uma pergunta que o aluno já me apresentou: professora, eu posso pedir além disso? E aí, se passar, passou? Poder pode. Eu não recomendo, por quê? Porque se for acolhida a prescrição, e na maioria das vezes vai ser acolhida a prescrição daquele período superior a 5 anos, o condomínio ele vai ser condenado a pagar sucumbência da parte que perdeu. Então, se você ajuizou com 2 anos de prescrito e é acolhido a prescrição, o condomínio ele é condenado a pagar esse período de 2 anos de sucumbência para o advogado da outra parte. Então, eu recomendo que não faça e usa e respeita o prazo prescricional dos 5 anos. Mas isso realmente já foi uma dúvida de um aluno. Perfeito? E aí, no segundo momento, aqui a gente só cita a parte da multa, que tem a previsão no CPC. Então, assim, ele é bem simples a peça, ela não tem muita complexidade. A gente hoje escolheu essa peça, que apesar dela ser uma peça simples, mas a dificuldade vai vir maior na elaboração das costas, né, não, Daphne? Que tem uma... Calma, gente, calma que a gente vai dar uma complicadinha. Que vai ser o segundo momento falado aí pela Daphne. Então, a dificuldade maior realmente é na própria custa e não na elaboração da peça. No segundo momento, a gente fala que trata de um título executivo extrajudicial. O que seria isso? É o título em que a gente não começa o processo na fase de conhecimento. Ele já vai diretamente para a fase de execução, uma vez que a gente apresenta os boletos e um título executivo que vai autorizar a gente já iniciar diretamente na fase de execução e não numa fase de conhecimento. Então, nesse tópico, a gente aborda sobre esse tema, que é o título executivo extrajudicial, com a própria fundamentação no inciso 10, que fala sobre isso, sobre as cotas condominiais. E inclusive, aqui, doutora Evelyn, isso agiliza muito os processos, né? Exatamente. Porque eu vejo aqui na prática que ainda tem muitos advogados que entram com a ação de cobrança, que é a ação pelo procedimento comum. E não tem necessidade, porque existe a previsão legal. As cotas condominiais, elas podem ser cobradas como um título executivo extrajudicial. E é o que a doutora Evelyn está te contando aqui agora. Você economiza um grande tempo de processo, porque você não precisa passar pela fase de conhecimento. Você vai direto para a execução daquele crédito, né? Então, é muito importante, advogado, que você esteja ligado nisso para evitar entrar com essa ação de cobrança pelo procedimento comum.
Além disso, as custas, doutora Evelyn, na ação de cobrança, ficam um pouco mais caro, sabia? Sim, Não sim. é muita diferença, não, mas dá diferença sim. Então, mais esse benefício, né? Exatamente. E assim, e essa diferença, como a Daphne falou, do tempo, ela pode ultrapassar de 1 a 2 anos, tá? Então, não é uma diferença muito pouca de prazo e de tempo. Dependendo aí da discussão que tem, dos recursos, pode ultrapassar até esse período. Então, é muito importante saber a adequação com a peça Sim. correta e o procedimento correto. Nesse outro tópico, é o que a gente aborda? São as prestações sucessivas. O que seria isso? Serão aquelas prestações que vão vencer no decorrer do processo. Porque você ingressou com uma ação hoje, vamos dizer, dia 16 de novembro de 2023. O executado já não pagou a cota de novembro, mas aí, quando chegar no mês de dezembro, ele também não paga. Então, você não vai ter uma necessidade de ingressar com uma outra ação para cobrar as outras parcelas que vão vencer no decorrer do processo. Esse tópico aqui a gente aborda das prestações sucessivas, que são aquelas que irão vencer no decurso do processo. Então, é muito importante falar sobre esse tópico e pedir que o juízo defira as prestações sucessivas dentro das cotas condominiais a ser executada. E aí é que a gente faz a fundamentação no artigo 323, que aborda sobre isso, e aí a gente, na parte aqui final da peça, a gente não deixa de citar a custa do ônus reais. O que seria isso? O condomínio, quando ele ingressa com uma ação, ele tem que retirar, ir lá no cartório do RGI do imóvel e tirar o RGI do imóvel. O valor desse RGI, ele costuma ser em torno desse valor hoje, R$ 125,78. Esse valor é pago pelo condomínio, e aí o condomínio apresenta no processo, porque ele é obrigatório, e no finalzinho tem um valor que foi pago, onde a gente apresenta o pedido do ressarcimento desse valor. Então, a gente ingressa com esse pedido. Eu só tive um caso, Daphne, não sei se você já viu, que o juízo indeferiu esse ressarcimento, você sabia? Só um caso. Sério? Foi nem na Justiça Estadual, foi na Justiça Federal, porque a Caixa Econômica era uma parte envolvida, e aí o juízo entendeu que esse documento era um documento imprescindível para a ação e que era ônus da parte exequente, e com isso não tinha que ser um ônus para o executado pagar. Foi um fato isolado, tá? Mas que, na maioria dos casos, os juízes, ainda mais nos estaduais, defere o ressarcimento desse valor a título de dano material no final do processo. Porque se a gente fosse pensar assim, as custas também não teriam ressarcimento, né? Exatamente. Porque também é imprescindível para entrar com a ação. Só que aí a gente tem, né? A gente tem a questão, né, que quem deu causa àquela ação foi o réu, né? Ele que começou a dever, que não cumpriu com a parte dele, né? Exatamente. E aí, nesse caso específico, o condomínio preferiu não recorrer, porque era um valor bem baixo, a título de entrar com recurso nesse sentido, mas eu gosto de apresentar esses casos isolados para que a gente saiba que isso aconteceu. Então, foi um fato realmente isolado, mas que foi um juízo da esfera federal que realmente indeferiu. E aqui a gente fala da ação sobre as cotas condominiais, e a gente coloca uma súmula falando sobre isso, tá? Uma jurisprudência simples, e aqui a parte de jurisprudência. E aqui, gente, é um tópico importante que a maioria dos advogados não faz na prática: pedir a averbação da execução. Muito advogado coloca na petição, pede essa averbação e chega na prática, o juiz defere e não faz essa averbação. A averbação, ela é muito importante que seja feito e levado em registro RGI, por quê? Exatamente para os terceiros de boa-fé que vão adquirir o imóvel. Quando eles vão adquirir o imóvel, que eles são obrigados a tirar o RGI atualizado do imóvel, eles vão verificar lá que tem averbado um processo de execução de cotas condominiais. Então, a gente sabe que, na prática, eu falo porque eu conheço alguns advogados que realmente não fazem esse recolhimento, porque gera uma despesa para o condomínio, e, às vezes, alguns condomínios eles estão negativados, estão com um passivo muito grande e acaba não fazendo esse registro. E eu falo que é perigoso, porque pode ter aí um comprador de boa-fé, um terceiro de boa-fé, que compre, não tem a cautela de entrar em contato com o condomínio para verificar se tem ou não cotas condominiais, e aí vai gerar um problema muito maior. Então, a forma correta é fazer um pedido dessa averbação, e quando o juiz autorizar, você levar no cartório do RGI e fazer a averbação
desse processo que está tendo uma execução de cotas condominiais. E aqui a gente apresenta a fundamentação sobre esse pedido, e a parte final a gente pede as intimações dos advogados para que sejam intimados, e, por fim, a gente vem com os pedidos que são bem objetivos, que é o quê? A citação, para que ela pague, a parte pague no prazo de 3 dias, então o prazo é diferenciado para pagamento, segundo o artigo 829, a parte executada ela é intimada para pagar em 3 dias ou oferecer os embargos à execução dentro do prazo. E com isso, o segundo tópico, a gente fala de pagar as cotas condominiais vincendas, aquelas que vão vir a vencer no decorrer do processo. Nesse caso específico, a Caixa Econômica ela é credora hipotecária, então a gente pediu a intimação da Caixa Econômica apenas para que ela tenha ciência do processo. Ela não pode ser colocada no polo passivo do processo, porque já tem discussões quanto a isso. Sim. E, a princípio, hoje o entendimento do tribunal é que o credor hipotecário ele não entra no processo, só que eu falo sempre com meus alunos, tem que ficar atualizado na jurisprudência, porque isso muda de forma constante, a gente tem essa alteração. É verdade? E tem uma coisa muito importante. Se, de repente, se a Caixa Econômica Federal, se ela fosse compor esse polo passivo, aí você teria que entrar com essa ação lá na Justiça Federal, né? Exatamente. Obrigatoriamente. Não poderia, e não tem competência a Justiça Estadual para processar e julgar essa ação. Aí você vai ter que entrar, é competência absoluta, é competência da matéria, tá, gente? Exatamente. Não tem jeito mesmo. Não tem jeito, vai para a Justiça Federal. E aí o quarto pedido é o pedido da penhora e avaliação do imóvel. A gente já deixa esse pedido aqui na ação. É claro que ele não acontece de uma forma imediata, ele acontece quando decorre o prazo do executado para se manifestar. O juiz, inicialmente, ele defere a penhora online na conta e aí depois ele parte para a penhora do imóvel. E aí, por fim, a gente pede a expedição de certidão de averbação no RGI, que aí é aquela certidão que você averba informando que existe um processo de execução de cotas condominiais. E, por fim, a gente pede o ressarcimento do RGI que foi expedido, os ônus reais, que é aquele valor de R$ 125,78, e o pedido da condenação dos honorários advocatícios. Então, gente, essa é a peça, ela é muito simples. Eu apresentei para vocês a peça, o valor da causa, a gente vai trabalhar com o valor, a princípio, das cotas executadas, tá? E aí agora a Daphne ela vai vir explicando de forma clara e objetiva e sanar qualquer dúvida existente sobre a elaboração dessa guia, porque eu sempre recebo esse pedido de vídeo, as pessoas têm dificuldade e agora eu acredito que toda dúvida vai ser zerada com esse vídeo de hoje. Vamos eliminar todas as dúvidas. Eu quero até aproveitar, doutora Evelyn, o seu modelo de petição inicial para a gente analisar os pedidos. Gente, a questão é a seguinte, como a doutora Evelyn falou, essa ação, né, a ação de execução de cotas condominiais, para começar, né, eu vou frisar aqui, vou repetir, a gente já falou isso, mas de repente você está entrando agora aí no Instagram, é muito importante que você saiba que você pode tomar esse caminho mais curto, que é pela execução de título extrajudicial, tá? Se você estiver aí advogando por um condomínio, cobrando essas cotas, você pode entrar já direto com a execução. Você não precisa entrar com aquela ação de cobrança, que vai ter toda aquela parte da ação de conhecimento, tá bom? Você já economiza muito tempo. Como a doutora Evelyn falou, você vai economizar aí cerca de 1, 2 anos, ou até mais, dependendo da vara, né, doutora Evelyn? É possível que você economize até mais tempo que isso. E se você souber, então, recolher as custas, nossa, eu vou te falar, vai voar o seu processo, você vai economizar muito tempo mesmo. Porque eu quero dizer para vocês, advogado que está aqui com a gente agora, que é o seguinte, cada vez que você deixa de se adiantar no recolhimento das custas, ou cada vez que você erra nesse recolhimento, em média, você atrasa o seu processo em mais ou menos 90 dias. E isso vai depender muito da vara, né, em que esteja tramitando o seu processo. Porque a situação do tribunal hoje, em muitas varas, é realmente precária. São muito poucos funcionários para uma demanda enorme, que só aumenta a cada dia. Então, o que eu e a doutora Evelyn, o que a gente pretende com esse projeto é te dar ferramentas
para que você, através do seu trabalho, você possa otimizar ao máximo esse tempo de trâmite processual, para que você evite os erros que venham a ocasionar intimações aí desnecessárias para você fazer correções, complementações, tá? Porque se você já fizer tudo certinho, o seu processo roda redondinho. Mesmo que, infelizmente, às vezes na vara que esteja tramitando o seu processo, tem essa realidade de ser um pouco mais demorado, né, que tenha esse problema de falta de funcionário e tal. Então, eu acho que, sim, tudo que a gente puder fazer, que esteja, né, advogado, que esteja na tua mão, que esteja em suas mãos, o controle sobre essa ferramenta, você vai ver que quando você age sobre o que você tem controle, o resultado aparece, o resultado vem. Então é isso que a gente quer te dar agora, a gente quer te dar a ferramenta para que você assuma o controle, né? E com isso ganhe muito tempo de trâmite processual. Para quê? Para que o seu cliente fique satisfeito, para que você consiga prospectar muito mais clientes, porque você vai ter mais tempo, e principalmente para que você receba seus honorários o mais rápido possível, que, afinal de contas, é isso o que todo advogado precisa, porque esse é o seu ganha-pão. Então, nada mais natural, né, do que além de você entregar um ótimo trabalho, um ótimo resultado para o seu cliente, é você também ter condições de receber o quanto antes os seus honorários. Então, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Eu vou mostrar como é que você faz a análise, tá? Para você entender as custas do seu processo. Isso aqui é ouro, não tem ninguém na internet ensinando isso, tá? Então, vem comigo, porque o que eu vou te mostrar aqui é como analisar a sua inicial e ver quais são as custas que você vai pagar. Gente, o som aqui no Instagram, o meu marido aqui, que é o meu staff, está me avisando que o som aqui, o meu som no Instagram está ruim, porque eu tive que colocar o fone, porque estava dando microfonia, tá? Mas o som tá ótimo lá no YouTube, tá bom? Então corre lá para o YouTube, que além de tudo a gente está compartilhando tela com vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou falar sobre a taxa judiciária agora, porque essa análise dos pedidos tem a ver com a taxa judiciária, tá? E depois eu falo sobre as outras custas. É muito importante, eu sempre gosto de dar assim, uma passadinha por alto para vocês conseguirem compreender de uma forma geral como funcionam as custas processuais, tá? E é da seguinte forma. A gente tem vários itens que compõem as custas. Um deles é a taxa judiciária. A taxa judiciária é a taxa que paga a remuneração do serviço do juiz e do Ministério Público, tá? Você paga pela prestação jurisdicional. E esse valor de taxa judiciária, ele está previsto lá no Código Tributário Estadual, que é o Decreto-Lei número 05 de 75. Você vai ter toda a previsão de taxa judiciária para todas as ações lá nessa lei, tá? E as outras custas, as demais custas, elas remuneram outras situações, outros serviços. A gente tem, por exemplo, os atos dos escrivães, que seria o pagamento pelos atos cartorários. A gente tem os atos do oficial de justiça, né, que são as custas pelos mandados, pelas diligências que o oficial de justiça cumpre. Você tem os atos postais, que são aquelas cartinhas que são enviadas pelo correio para citações, intimações. Você tem atos dos avaliadores, quando é necessário fazer uma avaliação. Você tem o diversos, que é um campo em que você recolhe despesas eletrônicas. Enfim, são diversos itens que compõem as custas judiciais, tá? Então, agora, o que eu vou analisar com vocês aqui, analisando os pedidos, é a taxa judiciária, aquela que está prevista lá no Código Tributário Estadual, ok? E aí, vamos ver aqui o que eu vou considerar para calcular a taxa judiciária no caso da execução das cotas condominiais, tá? É muito importante que você tenha em mente que existe uma regra geral da taxa judiciária, que eu chamo de regra 3P. Para quem não conhece, esse é um mnemônico, tá? Que eu criei no método Help Juris, que significa 3% do valor dos pedidos. E o que a gente precisa saber? O que é considerado valor dos pedidos? Porque em cada ação isso muda. E nas cotas condominiais, a gente vai entender o que é considerado valor do pedido. Vamos lá, primeiro a gente vai analisar aqui. Vamos lá, os pedidos. É que seja executado citado para pagar a importância de R$ 28.120,02,
tá? Contados a partir da citação referente às cotas condominiais vencidas. Então, esse aqui já é o pedido que eu vou considerar com relação às cotas vencidas. Ela já trouxe aqui para mim o valor atualizado. O que eu considero aqui? Além desse valor, se ela não tivesse apontado aqui, mas tivesse trazido, por exemplo, uma planilha de débito, além desse valor, incluindo juros, correção, eu teria que computar esses juros, essa correção, multa, eventuais multas, se não tivesse dentro desse valor, eu computaria tudo isso aqui como valor do meu pedido, tá bom? E, além disso, eu vou computar aqui também o valor de honorários que você estiver requerendo aí na sua petição. Então, vamos lá, já descobri que eu vou computar esse valor aqui, dos 28.120. Aí vamos para o pedido número 2. A condenação dos executados a pagar as cotas condominiais ordinárias e extraordinárias que vierem a se vencer no curso da ação. Ou seja, são aquelas vincendas, aquelas que vão se vencer ao longo do trâmite processual. Então, você vai ter uma regrinha para calcular a taxa judiciária dessas cotas vincendas. A gente vai ver que essa regra, inclusive, ela consta lá no modelinho da GRED, que eu vou abrir aqui com vocês, mas é o seguinte, você vai pegar o valor da última cota condominial, tá? E você vai multiplicar por 12 parcelas. Desse valor, você vai tirar 3%. Então, eu tenho aqui dois pedidos que vão servir para o meu cálculo de taxa judiciária. Vamos ver se os outros vão influenciar em alguma coisa? Vamos lá. O terceiro requer a intimação da Caixa Econômica Federal. Essa intimação, gente, vai ter que sair por algum meio. Ou ela vai ser uma intimação eletrônica, ou ela vai ser uma intimação por oficial de justiça, ou ela vai ser uma intimação postal. Então, isso aqui já gera custas, tá? Eu já preciso me adiantar recolhendo as custas dessa intimação da Caixa Econômica Federal. Normalmente, que eu já posso adiantar para vocês, a Caixa Econômica Federal, por ser um órgão federal, né, a gente não consegue acessar eles normalmente eletronicamente. Então, ou a gente manda um postal, ou a gente manda um OJA aqui nesse caso, tá? Então, já sugiro que você recolha aí um postal ou um OJA para essa intimação. O quarto, vamos lá, que seja procedida a penhora e avaliação do imóvel, caso não sejam quitados. Isso aqui é para um segundo momento, então eu não preciso me adiantar, porque essa penhora do imóvel, ela é o caso extremo. É só se você não conseguiu que a parte pagasse espontaneamente, se você não conseguiu ainda uma penhora online, que é um meio mais rápido, muito mais fácil, né? Não conseguiu penhora de nenhum outro bem, ou seja, esse aqui é a forma mais onerosa, né, para o devedor. Então, vai ser realmente um último caso, você não precisa pensar nem em adiantar custas de nada disso agora. Isso aqui é um segundo momento. Agora, olha o quinto pedido. Requer a expedição da certidão para averbação no RGI, na forma do artigo 828. Essa certidão do artigo 828 tem custas. Então, já é algo que você também pode adiantar. Gente, acontece com extrema frequência, esse é um dos maiores erros, inclusive grandes escritórios cometem, entendeu? De não fazer o recolhimento dessa custas da certidão. E aí eles ficam peticionando várias vezes, pedindo a certidão, não adianta as custas, aí fica esperando ser intimado para recolher essas custas, e essa certidão é importante, como a doutora Evelyn falou, ela é importante para você averbar lá no RGI, até para evitar em que um terceiro de boa fé, né, venha a comprar esse imóvel, né, e aí você vai ter muito mais trabalho para poder conseguir fazer essa execução, né? Então, custas dessa certidão. Vamos lá, o sexto pedido. Que sejam os executados condenados a arcar com o ressarcimento das custas para a obtenção da certidão de ônus reais, né, no valor de 125. Isso aqui não gera custas, tá? Porque você já está pedindo aí a condenação deles ao pagamento desse ressarcimento aqui. A gente pode somar esse 125, ele não gera custas sozinho, tá? Como ele entra na parte como se fosse o dano material, né? Vamos colocar assim, a gente pode somar esse 125 lá naqueles 28 mil, tá, doutora Evelyn? Porque aí a gente soma para encontrar os 3%. E o sétimo pedido, que o executado seja condenado ao pagamento de honorários. Aí vamos lá, os honorários eu também falei para você que entra lá na primeira parte,
tá? Você vai computar os honorários apenas em cima desse valor das parcelas vencidas, tá? Você não precisa computar honorários em cima das parcelas vincendas, ok? E aí, então, vamos fazer essa continha? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vou abrir só a minha calculadora, só para vocês terem uma ideia. Eu sou Maria aqui. Doutora Evelyn, eu tive que sair, dita para mim, é 28.120,02. Eu vou somar aquele 125 que você está pedindo de ressarcimento, é 125,78. E eu vou somar também, gente, 10% de honorários. Por que 10%? Porque a doutora Evelyn não especificou. Sempre que você não especifica qual percentual de honorários que você quer, o cartório vai fazer cálculo em cima de 10%. Essa é a regra, tá? Então, vamos lá. Mais 10% de honorários. Isso deu um total, para vocês ficarem sabendo, de R$ 31.070,38. Aí eu vou fazer a continha de quanto é 3% disso, tá? Então, vezes 3%, R$ 932,11. Só que é só isso, Daphne? 932,11? Não é. Por quê? Porque lembra que a gente está fazendo aqui o pedido das parcelas vincendas? A gente vai adicionar ele aqui, tá? 932,11. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Qual que é o valor do condomínio, doutora Evelyn? Nesse caso aqui, tem aí? Só para facilitar. 700 vezes 12, eu vou fazer esse cálculo, deu 8.400. Aí, 3% disso dá R$ 252. Eu vou somar 932 mais 252, ó. Mais os 952,11. E aí eu cheguei num total de R$ 1.204,11. Essa é a minha taxa judiciária. Agora eu vou compartilhar com vocês o modelo de GRERD, tá? Eu deixei anotado esse número aqui para depois eu mostrar ele para vocês aqui no nosso modelo. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. Fecha a tela aqui, então, né? Ah, já fechou? Já, eu compartilho a minha, fecha a sua automático. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, os meus atos dos escrivães, tá? Ele tem um valor fixo aqui para a ação de execução extrajudicial, que é R$ 245,56. É o que você vai recolher a título de atos dos escrivães. E tem, Daphne, alguma variação nisso? Tem. Se você tiver aí algum litisconsorte facultativo, tá? Não sei se é o caso, acho que não, né, doutora Evelyn? Nesse exemplo era só um autor e um réu, né? Então, aqui nesse caso, você não teria que adicionar, mas só para você saber, se você tiver aí um litisconsórcio facultativo, seja no polo ativo ou no polo passivo, em qualquer um dos casos, você vai adicionar R$ 114,47 por cada litisconsorte excedente, tá bom? E aí, eu vou para o oficial de justiça. E o que eu vou considerar aqui no oficial de justiça? Eu vou considerar a citação, né, do réu, do executado, e eu vou considerar também aquela intimação da Caixa Econômica. Lembra que a gente verificou que vai ter necessidade de recolhimento de custas para a intimação da Caixa Econômica? Então, você pode recolher, se for o caso aqui, 2 valores do oficial de justiça. Um pela citação do réu e outro pela intimação da Caixa Econômica. E olha só que interessante. Vamos ler o que consta aqui da observação do recolhimento, ó. Havendo diligência por oficial de justiça, o valor da citação é R$ 34,59, tá? Cujo recolhimento deve ser demonstrado no momento da propositura. E observação, a execução pode ainda suscitar o recolhimento de custas pela penhora, caso aquele mandado se reverta em mandado de penhora, existe essa possibilidade, mas você não precisa adiantar esse recolhimento, você vai adiantar só a citação, tá bom? Bem como pelo ato da intimação da penhora, que é mais R$ 34,59. Então, esse valor, R$ 43,26 da execução, mais os R$ 34,59 da intimação da penhora, você não precisa adiantar. Você pode deixar para um segundo momento. E por que isso? Porque pode ser
que esse executado efetue o pagamento dentro daqueles 3 dias, né? Porque ele é citado para pagar em 3 dias. Se em 3 dias ele não paga, aquele mesmo mandado, né? Quando o cartório faz o mandado, ele faz um mandado que se chama assim, mandado de citação e intimação e penhora, tá? E aí já vem lá consignado no mandado que o oficial de justiça, caso não seja paga a dívida em 3 dias, que o oficial de justiça vai poder retornar no endereço para realizar uma penhora portas adentro. Na prática, gente, o que eu vejo é que acontece muito pouco esse tipo de penhora, né, doutora Evelyn? A senhora pode até dizer melhor para a gente. Sim, na prática isso realmente é muito difícil acontecer, tá? O que acontece, a forma do procedimento a ser seguido é tentativa de penhora online, tá? Muitas das vezes o juiz até nem vai diretamente para a penhora do imóvel, ele ainda faz o renajude para verificar se existe algum veículo no nome do devedor, ou até pesquisa de algum outro bem imóvel, tá? Sim. Antes mesmo de ir para a penhora do imóvel. E aí, realmente, voltando todas essas certidões negativas, aí sim o juiz determina a penhora do imóvel para o devido prosseguimento. Perfeito. Então, não se preocupa com essas custas adicionais aqui, de 43,26 pela penhora, nem pela intimação dessa penhora, tá? E aí, vamos lá. Eu tenho também a possibilidade de você recolher atos postais. Por quê? É possível, sim, que você requeira essa citação pela via postal. E isso vai ser muito indicado se, de repente, o executado contra quem você está demandando, se ele não reside naquela comarca, se ele não reside no estado do Rio, tá? Então, o postal vai ser em um meio mais rápido, mais efetivo, e você pode requerer o postal. Então, dependendo do seu caso, ao invés de recolher um ato do oficial de justiça para citação, você recolhe, então, um ato postal, tá? Que é 31,10, ok? Aí eu tenho vinculado a esse ato do oficial de justiça ou ao ato dos Correios, não sei se a doutora Evelyn já viu o vídeo aqui para mim com a outra regra que eu criei. Doutora Evelyn, é uma bobeira, mas ninguém nunca mais vai esquecer, que chama a regra do abraço. A regra do abraço é assim: os diversos e os mandados andam sempre abraçados. Toda vez que você recolhe custas de um mandado, seja por oficial de justiça ou postal, você tem que recolher o valor do diversos, tá? Não pode esquecer, porque senão está faltando lá nas suas custas e você vai ser intimado para complementação. Daphne, onde é que está isso? Olha aqui, ó. Aqui no final da página a gente tem aqui o diversos. Ah lá, o que que fala? Observação, vamos ler a observação. Se o processo for eletrônico, então, o que eu estou considerando, gente? Que praticamente quase 100% dos processos são eletrônicos. Você só não vai cair nessa regra do abraço se você estiver em um processo físico. Mas nós estamos falando de uma ação inicial que está sendo proposta agora. Então, não faz nem sentido em eu falar em processo físico com vocês, tá? É só processo eletrônico. Então, você obrigatoriamente vai ter que recolher esses diversos aqui, tá? E olha o que ele fala, então. Se o processo for eletrônico, que vai ser o caso, o autor requerer diligência de citação ou intimação via postal, incluir na última tela, né, de preenchimento da grade o código 22129, que é esse diversos, para recolher despesas eletrônicas fixas por cada mandado expedido. O valor, gente, é R$ 28,27, esse valor de 2023, tá? Esse valor é por mandado. Então, se de repente você estiver aí demandando contra 2, 3 executados, você vai recolher lá 2 ou 3 valores de oficial de justiça ou postal e também 2 ou 3 valores aqui no diversos, tá? Você vai multiplicar aqui pelo número de mandados a serem expedidos, tá bom? E a mesma coisa acontece, olha como ele continua embaixo. Na hipótese da diligência realizada por oficial de justiça, deverão ser recolhidas as mesmas despesas eletrônicas fixas por cada mandado expedido no valor de R$ 28,27. E aqui, tanto em processos físicos quanto eletrônicos. Então, a regra do diversos para o mandado do OJA, ela é unânime, tanto processo eletrônico quanto processo físico, é isso aí, a gente tem que recolher, tá? Vamos lá. Os distribuidores, o valor é R$ 142,50, é o valor base da distribuição. E eu vou adicionar alguma coisa? Sim, R$ 1,22, tá? Para cada nome a partir do terceiro nome no processo. Então, se você tem 2 autores ou 2 réus,
ou mais réus ou mais autores, é 1,22 por cada nome no processo a partir do terceiro nome. Nós temos os percentuais legais. O que é isso? É o CARG, FUNPERJ, FUNDPERJ, FUNARPEM, o 20% do FET, né? CARG, já falei, e esse 2% da distribuição, tá? Esses percentuais não precisa se preocupar, porque a hora que você vai lá preencher a GRERG, ele vai sendo automaticamente preenchido. É só você não deletar nada, tá? Não mexe nisso. A hora que você for lá entrando com seus valores, deixa que ele preencha automático para você. E, por fim, a gente tem a taxa judiciária, que a gente calculou aqui. Olha o que fala, se não é exatamente o que eu expliquei para vocês. Vamos ler aqui a observação. A taxa judiciária é calculada à razão de 3% do valor do pedido, o quantum exequendo, incluindo-se as parcelas principais, juros, honorários almejados e demais vantagens pretendidas. Quanto à execução de cotas condominiais, a taxa judiciária deverá incidir inicialmente apenas sobre as prestações vencidas. Ou seja, você pode, inclusive, na inicial, recolher só o 932,11, tá? Mas eu te aconselho a recolher completo. Por quê? Senão você vai ser intimado já no primeiro despacho do juiz, porque é muito difícil que o juiz indefira a cobrança das vincendas, tá? É raro mesmo, mas fica a seu critério, tá, advogado? Você que vai analisar aí no seu caso concreto o que vale a pena para você, tá? Se você achar que vale a pena, se adianta. Se não, espera o despacho do juiz e aí depois você recolhe a taxa judiciária das vincendas, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que ele fala aqui? Ela deve incidir, então, inicialmente apenas sobre as prestações vencidas. Caso a parte pretenda também a cobrança de prestações vincendas, deverá ser feito o seguinte cálculo para as vincendas: 12 vezes o valor da cota, adotando-se o valor da última cota, caso as cotas apresentem valores diversos. Ok? E ele ainda traz para a gente aqui aquela possibilidade da taxa judiciária ser reduzida para 2% nas causas em que o advogado comprovar documentalmente ter se valido previamente de ajuizamento de demanda para a tentativa de composição do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania ou de plataformas de resolução de conflitos oficialmente reconhecidas pelo TJRJ, tá? Então, se você está executando cotas muito altas, de repente vale a pena você prestar atenção nessa oportunidade aqui de redução de 3% para 2%, tá? Porque pode acontecer. A gente tem, né, grandes empreendimentos, às vezes com imóveis, né, até comerciais, e que o valor da conta condominial é super alto. Então, vale a pena, advogado, você considerar essa possibilidade, tá bom? Aqui no nosso cálculo, você recolheria sobre as vencidas e as vincendas, R$ 1.204,11, tá? E essas seriam as suas custas. Sem nada demais, não. O que nós estamos esquecendo? Olha eu aqui esquecendo. Da nossa certidão, do 828. Não podemos esquecer disso. Calma aí, só um minutinho que eu vou localizar aqui para compartilhar com vocês. Calma aí. Encontrei. Doutora Evelyn, está aparecendo aí para você? Mudou? Beleza. Gente, ó, joia. As custas dessa certidão é bem simples, não tem nada demais. Ela é R$ 25,72 que você vai recolher lá nos atos dos escrivães. Ou seja, você vai somar naquele valor que a gente viu que era de R$ 245,56, né, que era o nosso valor base, você vai somar mais R$ 25,72 aí pela sua certidão, tá? É só isso, e sobre esse valor vai incidir aqueles percentuais legais que eu te falei, CARG, FUNDPERJ, FUNPERJ, FUNARPEM, mas que, como eu te falei, ele vai ser automaticamente preenchido, tá? Vamos então continuar aqui, doutora Evelyn. Vou continuar no nosso aqui. Então, é só isso, gente. Não tem nada de diferente além dessas custas que eu mostrei para vocês, tá? Você não tem que quebrar a cabeça com mais nada. Doutora Evelyn, ficou dúvida? Me fala que aí eu repasso alguma coisa. Não, ficou assim totalmente claro, tá? Bem objetivo e bem explicativo e detalhado, porque, gente,
é a forma que a Daphne passou. Ela foi passo a passo explicando como elaborar a grade. E lembrando sempre que isso, às vezes, é dúvida dos alunos. O valor é fixo da grade? Não. Foi como ela explicou. Ela é variável de acordo com o valor da causa, com o valor dos pedidos que estão sendo apresentados na inicial. Então, para esse caso aqui específico, que é a ação de execução de cotas condominiais, se você for seguindo passo a passo passado pelo Help Júris aí por meio da Daphne, você não vai cometer mais erros na elaboração dessa guia. Vamos permanecer aqui com a nossa tela compartilhada. Não estou conseguindo para a gente finalizar, mas, gente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que as custas processuais, elas não são um detalhe nos seus processos, tá? Que quando você presta atenção às custas, você traz enorme celeridade para as suas ações. Então, eu sei que às vezes é normal que os advogados, eles já têm, né, doutora Eve? Eu sei que é assim, já tem muitas situações para você observar. Você já tem que observar toda a questão do direito, você tem que observar toda a questão de jurisprudência, de legislação, enfim, são tantos detalhes que às vezes o advogado pensa assim, não, mas aí custas, aí já é demais, né? Eu já tive que pesquisar tanta coisa, que aprender tanta coisa. Quer saber? Vou recolher qualquer coisa, qualquer valor, e vou esperar que o cartório me intime para complementar. Só que com isso você está atrasando muito seus processos. E por algo que eu sei que, num primeiro momento, parece muito complexo. Mas quando você destrincha, como eu destrinchei aqui, né, agora com vocês, você vê que não é tão complexo assim, que é questão só de olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho, e que você vai ter enormes resultados, tá? De economia de tempo de trâmite processual, tá? Então, eu quero fazer o convite para que vocês sigam o Help Juris, sigam aqui o nosso canal no YouTube, sigam nossas redes sociais e que sigam também a doutora Evelyn pelo Direito na Prática, tá? Ela também tem um canal aqui no YouTube que ela posta vídeos, assim, extremamente importantes para a prática processual. Ela tem também um perfil lá no Instagram. Então, é para você não ter desculpa, para você aprender realmente a lidar aí no dia a dia da sua advocacia. E aqui... Ai, desculpa, gente, eu estou com um pigarrinho aqui. Tá meio complicado. Mas o que eu quero é mostrar para vocês, a minha missão aqui no Help Juris é te mostrar um caminho para acelerar os seus processos no TJRJ e fazer você receber os seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. E a doutora Evelyn, tenho certeza que tem também uma enorme missão, né, doutora Evelyn? Exatamente. O direito na prática é exatamente o nome que diz, direito na prática. É vir com passo a passo, de forma prática e direta, de como advogar. O aluno, ele sai da faculdade, não tem essa noção, ele não sabe trabalhar no dia a dia, e a gente vem apresentando sempre vídeos e parcerias novas, como hoje a nossa parceria com o Help Juris, porque é uma grande parceria, e eu gostaria até que vocês deixassem aqui no comentário se vocês gostaram desse tipo de vídeo, em que a gente aborda uma inicial e com apresentação de custas. Então, se vocês quiserem que tenha outras aulas com esses temas e com outros modelos de iniciais, deixo aqui no comentário sugestões que, se for do nosso conhecimento e a gente puder gravar, a gente vai gravar, e sempre respondendo, porque o retorno de vocês é importante para o nosso trabalho. Se vocês dão retorno para a gente consegue direcionar o trabalho de uma forma em que vai auxiliar e ajudar cada vez mais. E o que a gente sempre pede é que ajuda curtindo, compartilhando e passando para que outras pessoas tenham conhecimento de ambos os canais. Isso, para nós, é de extrema importância, a ajuda de vocês. Exatamente, gente. Então, não esquece, curte, compartilha. Quem puder, deixa depois comentários para a gente, como a doutora Evelyn falou. Deixa sugestões, né, doutora Evelyn, para o nosso próximo tema. Em breve, a gente vai fazer uma outra live como essa. Então, deixa a sua sugestão, que tipo de ação você gostaria de ver por aqui, que a gente destrincha com vocês, tá bom? Então, uma boa noite. Muito obrigada, doutora Evelyn. Foi muito legal essa participação. Acho que foi muito bom mesmo, tá? Um grande prazer sempre essa parceria. Boa noite. Obrigada, igualmente. Boa noite. Tchau, tchau.